Pessoal, a aula de hoje vai ser dividida em duas partes. A primeira parte vai ser para falar um pouco sobre a Ikebana e como ela pode transformar a sua vida. E a segunda parte vai ser aquelas dicas que eu dou para que qualquer pessoa possa fazer em casa nesse período que estamos passando. Então, começando, e as pessoas normalmente me perguntam, Adriana, por que você dá Ikebanas tão simples e as escolas de Ikebana fazem coisas muito complicadas? Tem medidas, tem uma série de restrições. Eu nunca consegui fazer e agora com você eu estou conseguindo fazer, que são os recadinhos que eu venho recebendo. Aí o que eu digo é o simples. A primeira coisa que a gente precisa concentrar para fazer um arranjo de Ikebana é no nosso sentimento. Porque a Ikebana, na verdade, ela é um processo criativo, mas um processo criativo espiritual. Quer dizer, é a ligação que você vai ter com algo superior, com Deus, ou sei lá, em que você acredita, com o seu eu pessoal, para que você consiga, através da Ikebana, conquistar e atravessar todas as dificuldades, para que você tenha ciência do seu autoconhecimento. Então, é se autoconhecer, porque na verdade, trabalhando com a natureza, a gente trabalha com a gente mesmo, porque afinal de contas, nós fazemos parte da natureza também. Então, o primeiro passo é pensar que aquilo que eu falei, que na primeira aula, que a gente deve pensar em alguma coisa muito especial para que a gente possa passar nesse momento de morte da planta, esses últimos minutos em que elas estão ali conosco, alguma coisa especial para que isso possa fazer com que ela transcenda, essa energia flua e as coisas aconteçam. Então, a primeira etapa foi essa, que eu acho que é o principal para que vocês possam fazer, que é exatamente estar se relacionando com a natureza, deixar com que a natureza transforme o coração de vocês e ao mesmo tempo aproveitar dessa energia para fluir algo bom para vocês. Isso é a primeira coisa. Depois, existem várias etapas, a gente vai depois estar montando um curso online, eu estou fazendo esses testes aqui agora em quarentena, para que a gente possa daqui a pouco conseguir fazer isso com todos vocês de uma maneira mais efetiva, que aí eu vou conseguir passar como que vocês possam olhar as coisas que vão acontecendo com vocês ao longo desse caminho e se olhar dentro desse palco que é o arranjo de Ikebana. Então, na verdade, a Ikebana que eu represento, a Ikebana Kado Daishizen, que significa a grande natureza, ela é uma Ikebana que foi que o nosso precursor, Meishu Sama, criou, né? Na verdade, eu me baseio muito na literatura que ele deixou. Então, eu durante muito tempo estudei várias escolas de Ikebana que existem muito no Brasil. A principal delas é a linha Ikenobo, que é uma outra vertente completamente diferente da nossa. E várias outras que eu não vou questionar aqui agora, mas essa escola que eu represento, ela tem algumas métricas, né, que fazem com que a gente se direcione para isso, que é não machucar, não, como é que se diz, deixar a planta de uma forma que você não gostaria de estar, não fazer nada que a impeça de fluir o resto de vida que ela tem, e uma série de outras coisas que a gente vai estar passando ao longo desse curso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é isso, é se preocupar que essa planta é um ser vivo assim como vocês. Então, se você gostaria de estar nessa posição, se você não gostaria de estar naquela posição, se você gostaria de beber uma água dessa forma ou daquela forma, muitas pessoas me perguntam, Adriana, mas aquela esponja floral, ela funciona para a gente colocar as flores dentro? Aí eu faço uma pergunta para vocês, vocês gostariam de tomar uma água através de uma esponja? Aí a resposta de vocês é a resposta que a gente teria para a planta. Aí me pergunta, mas aquele espeto, puxa, mas ele só pega a pontinha do caulezinho da planta. Esse espeto eu posso usar? Você gostaria de pisar numa cama de pregos? Eu te pergunto. Aí você vai me dizer, ai, vai machucar meu pé. Bom, então, essa mesma situação que você traz para você, eu gostaria que você trouxesse também para esse ser vivo, que afinal de contas é um ser cheio de como é que eu posso dizer, de vida, assim como você. É um ser que tem a missão especial no mundo, assim como você. Então, este material que nós estamos usando, gente, presta atenção, é um material vivo, né? Apesar da gente não conseguir certas comunicações com as plantas,
Eu já li vários trabalhos na USP, inclusive, da relação que existe da planta com o humano, mas isso é uma situação que a gente ao longo do tempo aí pode estar até conversando sobre isso. Mas existe e é num momento mais sutil. Então, o nosso mestre, né, Meishu Sama, que no caso é o precursor dessa escola, ele era um jardineiro. Ele gostava de plantas, ele gostava do jardim dele. Então ele ia com a tesoura pelo jardim fazendo as podas, né, nas plantas que estavam em excesso. E nessas podas ele pegava a planta ou a flor e colocava dentro da sua casa. Então ele aproveitava aquele momento de contemplação do jardim e também da necessidade da poda e depois aproveitar essa energia dessa planta que acabou sendo extraída do jardim nos ambientes da sua casa. Então era essa a vertente dele. E outra coisa, ela é uma situação artística, né? A ikebana é uma forma de arte, né? Assim como a pintura, assim como até a cerimônia do chá, na questão japonesa de falar, e outras vertentes como esculturas, etc. É uma escultura viva, então é uma forma de arte. Em tempos atrás, a ikebana ela foi ligada na antiguidade com um processo artístico espiritual, que era uma situação que se jogava o espírito, se unia esse espírito, como é que eu posso dizer, humano com o espírito divino. Então o belo, ele sempre esteve presente em todas as artes no passado, as artes sacras e todas as artes que estiveram das igrejas, e inclusive as ikebanas feitas em mosteiros, outras artes eram todas baseadas no belo. E de um tempo para cá, com a entrada da filosofia, essa arte ela se separou, né? Teve uma parte que ficou agora sem o belo, né? Que nos traz entristece muito as pessoas que o visualizam, né? Então, na verdade, a primeira coisa que a gente deveria fazer é unir o belo com a arte, novamente, para que a gente tenha a aproximação de algo sagrado entre nós. E aí conseguir o que é pioneiro pelos ensinamentos do nosso mestre, que é a ligação que a gente tem com Deus, né? Através de alguma coisa maior, através desse arranjo, que seria um caminho para o autoconhecimento. Então, você pode se autoconhecer de várias maneiras. Tem gente que faz meditação, tem gente que pratica yoga, tem gente que faz uma série de outras técnicas, né? Mas essa técnica da ikebana, ela pode te levar ao autoconhecimento. Ela pode levar você ao encontro de algo divino. Então, é isso que a gente está mostrando, simplificando essa técnica aqui para vocês. Então, na verdade, eu não gostaria de complicar, eu gostaria de facilitar para que vocês pudessem usar dessa ferramenta para se autoconhecer. Então, esse é o meu chamado, essa é a minha intenção aqui hoje com vocês. Então, para não se estender muito, a gente vai estar falando algumas coisas ao longo, mas hoje a gente vai começar aqui. Eu vou começar primeiro com o seguinte. Primeiro, meu arranjo de altar já está pronto, com uma camélia que eu tenho no meu jardim, né? Então eu já comecei, já refiz, como eu já tinha mostrado para vocês na aula passada, ele já está aqui à nossa direita. Então eu vou começar hoje com um assunto que eu falei para vocês na aula passada, que seriam os assuntos de trabalho de boca. A gente começou com arranjos com vasos bem pequenininhos de boca com vocês para facilitar a vida de vocês, né? E na aula passada eu mostrei um trabalho desse que ele não ficou um pouco claro, porque ficou um pouco escura a imagem. Então hoje eu vou mostrar. Isso aqui a gente faz para dividir a boca, para facilitar na hora de colocar as flores. Então, o que eu faço com isso? A primeira coisa que eu pego é esse palitinho de churrasco aqui que todos vocês têm em casa. Então, isso é um trabalho minucioso, gente. Neste trabalho, vocês já podem estar colocando também a intenção de vocês, né? E cortando devagar, vocês pegam, medem o vaso, colocam ele na boca, corta a mais um pouco para vocês irem devagar, diminuindo esse palito, para que você não perca o palito e ele consiga ficar nessa posição. Você viu que eu coloquei um acima, né? Aqui, ó, acho que deve dar para dar uma olhadinha aqui. Um mais para cima e um mais para baixo, para eu poder cruzar essa área em 4 partes. Primeiramente,
Se você tiver uma boca muito, aí você pode colocar mais um, e vai fazendo como se fossem discos de pizza, tá? Então, eu vou encher esse vaso de água agora, porque a gente já mostrou para vocês a amarração. Normalmente eu encho até onde as flores elas vão ficar, né, no vaso. Então hoje eu vou estar aqui mostrando para vocês a flor que nós vamos trabalhar. O nome dessa flor é Lisianthus. É uma flor que eu comprei no supermercado, porque eu aqui em casa só tenho camélia, então ia ficar muito batida a aula e não ia dar muita... Então eu fui no supermercado e comprei essa flor, chama Lisianthus, a gente vai estar usando ela. Então, olha, ele tem esse monte de galhada, né? Uma flor linda, ela tem as próprias folhas, né? Então eu vou virar aqui e vou colocar para vocês aqui como eu poderia colocar no arranjo. Pensando, gente, que nós estaríamos utilizando um quadrante só, né? E eu tenho aqui uma coisa que eu gostaria de mostrar, que isso aqui é aquele araminho de pão, sabe? Pão Pullman, quando vocês têm. Então eu juntei dois aqui, que eu guardo esses araminhos para usar justamente para isso. Aí o que vai acontecer? Nessa ponta que a gente tem esse X, né? Eu vou pegar e vou grudar esse arame de uma forma bem leve, mas de forma que você fixe a planta nisso. Para quê? Para ela não cair, para ela ficar presa. Então coloco ela onde ela vai ficar, tá? E fixo. Tá? E eu hoje também trouxe para vocês do supermercado, porque às vezes a pessoa fala para mim: ai, Adriana, eu não tenho folhagem em casa, porque eu moro em apartamento, eu já consegui pegar uma flor ali no jardim, mas foi muito difícil. Então eu comprei no supermercado também uma florzinha que chama Statice, tá vendo? Que ela faz umas vezes de folhagem e a gente vai estar colocando, vou colocar ela por aqui, para fazer um acabamento junto com esse Lisianthus, como se fosse uma folhagem, tá, gente? Então a gente vai colocando ele aqui. Vou estar enchendo um pouquinho a boca para dar uma disfarçada no palito, né? Que a grande verdade é que depois que a gente coloca essa amarração, a gente tem que disfarçar um pouquinho, né? Senão fica uma coisa feia. E pensar que você não vai utilizar o vaso todo, você vai utilizar um quadrante, no máximo 2 quadrantes desse quadrado que a gente fez aí, desse X, né? Então eu não vou me ater a fazer uma coisa muito elaborada, só para vocês darem uma olhada no que a gente pode ter de resultado. E vou passar para o seguinte, senão vai ficar muito longo isso. Olha lá. Depois, aqui vai ficar um acabamento que a gente pode depois fazer o seguinte, colocando uns por cima, para você não olhar essa amarração que tem por trás do vaso, porque ele vai estar sendo olhado de outros lados, de outros ângulos. Então você vai fazendo um acabamentozinho aqui por cima. Depois, na hora que a gente passa o vídeo na flor, vocês vão dar uma olhada direitinho como é que ficou, tá? Que aí a gente acelera um pouquinho nossa aula aqui. Pronto, tá? Esse daqui é o nosso primeiro vaso de hoje. Eu vou tirar as flores daqui para eu colocar o outro vaso. A segunda técnica que eu gostaria de mostrar para vocês hoje é o seguinte. Para quem mora normalmente no norte, para quem vai para fazenda, para quem tem uma chácara e na chácara tem cipó ou esse tipo de situação aqui que é um kiwi, que é um galho todo retorcido, tá vendo?
ele acaba tendo esse formato arredondado. Então, para a gente fazer um trabalho de boca de vaso hoje, de fixação, eu usei esse vaso. Então, ele tá aqui, e aí eu aproveitei algumas pedras, que às vezes a gente sai por aí, vai para uma cachoeira, vai para um rio, ou às vezes a gente está em algum lugar, passa por uma fazenda, alguma coisa, e vê uma pedra. Peguem a pedra, gente. Agora vocês vão ficar assim maluquinhos que nem eu. Peguem a pedra. Guardem ela, traga para casa, porque ela serve justamente para você colocar, olha que legal essa pedra, ó, pedra de rio. Aí você coloca ela aqui, ó, no arranjo. E aí, o que eu vou fazer com isso? Agora eu vou mostrar para vocês. Eu separei daqui do jardim espada de São Jorge, que eu também tenho aqui. Então, nós vamos começar esse arranjo aqui, colocando a espada de São Jorge aqui, entre as pedras. A gente tem que ter aquela paciência, né? Vamos fixar ela aqui, ó. Lembra que a gente vai com aquela, como é que se diz? Com aquele ar de querendo aprender, aquela paciência de ir colocando as coisas no lugar, de se moldando, porque olha, se moldar é a coisa mais difícil que tem. Então, a gente tem que ter aquela paciência de ir fazendo o arranjo, pensando nisso, pensando no objetivo, pensando nas coisas que a gente precisa resolver. E nem sempre as coisas são fáceis. E vocês vão reparar que quanto mais difícil é resolver aquilo que a gente pretende na hora do arranjo, mais complicado é de fazer. Então a gente vai aqui fazendo, colocando a espada de São Jorge nesse espaço. Tá difícil aqui para mim hoje. E aí, qual flor? Vamos colocar o lisianthus nessa também. Vou pegar apenas uma florzinha, porque eu já poderia ter terminado esse meu arranjo hoje na espada. Mas eu vou colocar a florzinha para vocês terem uma ideia de como fica. É assim mesmo, gente. A gente mexe numa, a outra vem. É assim. Porque a natureza é assim, a nossa vida é assim, a gente tenta falar, a pessoa olha pra gente de uma forma diferente, a gente tenta ser legal, a pessoa acha que a gente não foi, e assim por diante, né? Então, como esse arranjo está representando a nossa vida, isso aí vai ficar praticamente marcado com isso. Então, eu vou mostrar o resultado disso aqui pra vocês, bem devagar. Esse negócio não virar, por isso que eu digo para vocês fazerem no local, para não ter que transportar e não ter que passar por essa situação. Aí. Então, esse daqui é o resultado daquela situação que a gente fez. E trazendo também o meu vasinho, que vai hoje para o meu banheiro, só para vocês terem uma ideia, que a simplicidade, ela sempre é uma coisa linda. Bom, gente, eu espero que hoje eu tenha sido bem clara com relação à Ikebana, e a partir de hoje eu ganho vários adeptos, né? Agora, respondendo a última pergunta que me fizeram, Adriana, quando é que eu sei que eu posso podar alguma coisa? Ah, desculpa, gente, depois eu agito. Quando é que eu sei que eu posso podar uma flor, quando ela está pronta para ser podada? Então, a gente tem que ter uma coerência, gente. A gente vai no jardim, então a minha planta começa a dar flores, né? Então, eu tenho que ter algumas flores nela, porque ela tem que ter o ritmo de crescimento. Eu não posso pegar a última flor dela e nem posso pegar a primeira. Eu tenho que esperar para que ela dê algumas flores, né? E aí eu posso estar pegando ela na meia vida. Significa nem muito cedo, nem muito tarde. Ou eu posso pegar ela muito aberta, que ela vai durar um tempo menor, ou não pega ela quando ela tiver muito em broto, muito pequeno ainda, porque às vezes, dependendo de onde você vai colocar, ela não continua o processo dela. Então, seria necessário que você primeiro observasse, para depois você fazer a poda. Enquanto você não souber fazer a poda, eu diria que é melhor que você compre no supermercado algumas flores,
primeiro se familiarize com elas, para depois você começar a fazer a poda dentro de casa e não estragar o seu jardim inteiro. Gente, muito obrigada pela aula de hoje. O Templo vai estar colocando essa aula todas as quintas às 10 horas. Eu espero as questões de vocês ainda. Tem muita coisa que a gente pode conversar. Eu gostaria realmente que vocês aprimorassem essa técnica cada vez mais e estivessem sempre aqui comigo no canal. Obrigada!